Então, boa noite. Hoje à noite é um estudo especial. Até foi um dos estudos que eu ia fazer no domingo. Eu não sabia qual é que eu ia fazer, então eu resolvi deixar esse para hoje e ver como é que fica. Porque hoje nós ainda estamos continuando naquele tema de Páscoa. Mas hoje eu queria comparar a Páscoa de Jesus Cristo com a Páscoa do Velho Testamento. Porque no estudo ficou tão bom, ficou uma coisa que você pode ver até a graça de Deus colocada no povo de Israel. Quando pensamos bem, o povo de Israel estava procurando Deus quando estava no Egito? Não, de jeito nenhum, estava tranquilo lá. Não gostou que o faraó tirou algumas coisas, mas estava tranquilo. Como é que sabemos? Depois que saíram e Moisés subiu para receber os mandamentos de Deus, o povo queria fazer o quê? Voltar para o Egito, porque sentia falta de quê? A carne e o alho, cebolas e esse tipo de coisa. Está vendo? Então, hoje à noite vamos fazer a comparação, mas primeiro vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos por hoje, que o Senhor nos deu a palavra de Deus, e hoje em dia nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus em nossas mãos. Pai, as casas onde a gente fazia visitas, que hoje em dia, por causa do vírus e tudo, que não podemos, quase toda casa tem uma Bíblia, um tipo ou outro. Mas temos o privilégio de ter a Bíblia, e até no computador, nos celulares, enfim, em todo lugar temos a Bíblia. Mas, lamentavelmente, Pai, é uma época que o povo presta menos atenção na palavra de Deus. Eu acredito que seremos julgados, mas eu peço, Pai, que o Senhor possa derramar a sua misericórdia sobre nós e dar ao nosso povo fome para a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Então, para os cristãos, a Páscoa contém um rico simbolismo. Nós podemos ver nas coisas proféticas da palavra de Deus como o que o Senhor falou no Novo Testamento. O Novo Testamento ensina explicitamente que as festas judaicas são sombras das coisas futuras. Nós vamos notar como no Velho Testamento falou da Páscoa e o Novo Testamento aplicou. Mas escute só de Colossenses 2, versos 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. De novo em Hebreus capítulo 10, verso 1. Hebreus 10, 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, vos pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Sombras. A sombra é o quê? É desenho, vamos dizer, do objeto atual. Quando a gente, aqui na estância, é tão gostoso quando a lua é cheia, não é? Porque até a noite você veja a sua sombra.
Aquela sombra é você? Não, é a imagem que você está aparecendo lá. E o Velho Testamento é exatamente isso. Mas tem que se cuidar em não adotar os costumes mundanos e de religiões falsas. Como hoje em dia. Eu não sei sobre os irmãos, mas eu sofro um pouco de ficar coisas bem pertinho de mim. Então, quando eu vou no supermercado, na Páscoa, o que tem pendurado aqui em cima? Ovo de chocolate. O que você tem com Páscoa? Nada. Mas sempre coloca na altura para a maioria do povo pegar, não é? Esta altura é a altura da minha cabeça. Então, é preocupante, não é? E tudo. Mas, o animal que eles usam para simbolizar a Páscoa é qual? Coelho. Coelho que bota ovo de chocolate. Que é isso? Uma é coelho não bota ovo. É mamífero, não é? Então, dá sua cria viva, não é? E outra, que ela não bota ovo e certamente não bota ovo de chocolate. Poderíamos gastar muito tempo em falar de onde vêm esses costumes. Uma resposta simples vem de paganismo, ou seja, os pagãos, que celebraram nessa época a fertilidade, a procriação e tudo disso. Então, está errado. Então, não pode deixar você ser enganado com esse tipo de coisa. Isaías 1, verso 13, capítulo 1, 13º versículo, fala: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Isaías capítulo 5, versos 11 e 12 fala: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho o esquente, e harpas as alaúdes, tamboris e gaitas, e vinho nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. É nossa época em que o povo celebra Páscoa, celebra até o dia do bruxo, não é? Da bruxa, Halloween, celebra Natal, celebra tantas coisas, mas não glorificam o Senhor que criou tudo. Eu lembro quando fomos para os Estados Unidos, às vezes, quando as crianças eram petitinhas, o povo da igreja ia perguntar: o que Papai Noel trouxe para você? E as nossas crianças, sabe qual foi a resposta? Balinha. Porque elas sabiam que é o papai que deu os presentes e eles receberam balinhas, porque as lojas, em frente de cada loja, tinha um Papai Noel dando balinha para as crianças. Então, na mente delas, seja, Papai Noel dá o quê? Balinha. Foi bom demais, eu gostei. E tudo, mas quem dá o presente é o papai e mamãe, e nós damos uns aos outros. Então, Páscoa, hoje em dia, como está celebrado, é um processo ecumênico. Tantas vezes na Páscoa eu fui convidado para participar com todas as igrejas de Catalão, para ir no Morro de São João e celebrar a Páscoa, fazer o culto lá. O movimento ecumênico. Quando vamos ver hoje à noite que o princípio bíblico, e um dos pontos do Velho Testamento, é separação. Não cooperar com as pessoas que ensinam o que está errado. Mas a Páscoa tem para os que realmente se arrependeram do seu pecado,
e colocaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo, no verdadeiro Messias, o Cordeiro de Deus, tem sentido para nós? Tem sim. Tem sim. E vamos ver. Vamos anotar hoje as itens na lei que Deus deu a Israel, que nos fazem lembrar nosso Salvador e seu propósito para conosco. Como o Senhor tratou o povo de Israel na primeira Páscoa, tem simbolismo para nós e pode até ajudar a gente a entender o que realmente é a graça. Primeiro ponto, o coração do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus do seu povo no Egito. E no futuro, a salvação de todos que colocariam a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Pensa bem sobre o povo de Israel. Em Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 a 10, a palavra de Deus diz assim. Deuteronômio 7, versos 7 a 10. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós eres menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Qual é o versículo do Novo Testamento que fala do amor de Deus? Porque Deus amou o povo de Israel só, não é? Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Começou no Egito com o povo de Israel. Pela graça eles foram salvos. Eles não mereciam nada do Senhor, mas Deus lhes salvou. Verso 9, no mesmo trecho, fala: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. O primeiro vontade de Deus, primeiro mandamento, ok? Nós arrependemos dos nossos pecados e colocamos a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Semelhantemente, a salvação que recebemos de Cristo nos vem através da maravilhosa graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Já memorizamos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para ninguém se... Não é? É assim. No Velho Testamento, muitas pessoas pensam que a salvação no Velho Testamento era diferente do que agora. Não era. A lei foi desenvolvida por Deus para mostrar que nós somos pecadores, mas a salvação era pela graça. O povo de Israel no Egito não merecia nada, mas Deus deu o caminho para a terra prometida. E todo mundo chegou lá? Não. Quantos milhares de pessoas morreram no deserto. Por quê? Não creram, não obedeceram ao Senhor. O propósito do sangue. O segundo, o propósito do sangue aplicado no portal das portas era para salvar da morte o filho primogênito. Então, essa é outra coisa que é tão interessante. Por que não colocou na parede? Por que não colocou no telhado? Porque o anjo passando por cima no telhado seria mais fácil para ver, não seria? Por que na porta? Já pensou? Apocalipse fala, eu estou na porta e bato. Quem abre a porta, não é? Essa não fala de salvação, fala da igreja que estava
comprometida e tudo, mas mesmo assim o Senhor estava lá. E a pessoa tinha de só abrir a porta. Esse povo tinha de fechar a porta, ficar atrás da porta, para salvar o seu primogênito. Os israelitas estavam seguros somente atrás da sombreira e da verga da porta, aspergidos com sangue. E assim também nós estamos seguros somente em Jesus Cristo. Quando eu falo sobre isso, quando eu estudo essas coisas, eu começo a ficar até arrepiado de ver como é igual e tudo. Deus deu vários mandamentos em Deuteronômio. Eu só gostaria de citar em capítulo 12, verso 3, e fala: guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires. Verso 22, porém, como se come o coração e o veado, corso, e o veado, assim comerás, o imundo e o limpo também comerão deles. Ainda, e oferecerás os teus holocaustos, a carne, e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus, e o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus. Porém, a carne comerás. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E 1 João 1, 7. Mas se andarmos à luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sangue nos portais, na porta, para salvar o primogênito da família. Lá no Egito, eles não tinham esse sangue e morreram até o primogênito, o faraó. Mas eles colocando, foram salvos. Também nós somos salvos pelo sangue do Senhor. Não foi só pela morte, mas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro Pascual, terceiro Cordeiro Pascual, era um sacrifício a servir de substituto do primogênito, e essa prenuncia a morte de Cristo, em substituição à morte do crente. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Morte é a separação de Deus por eternidade. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. Lembre-se que os israelitas estavam seguros somente atrás do sombreiro e da verga da porta, aspergidos com o sangue. E assim também nós estamos seguros somente em Jesus Cristo e o sangue que ele derramou para nós. Paulo chama Cristo nosso Cordeiro da Páscoa, nosso Cordeiro Pascual, que foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha, pessoas falam, eles vão ser salvos confiando nos mandamentos de Deus. Eles nem sabem quantos mandamentos têm. Outros confiam numa certa igreja. Eu sou de tal igreja. Tem certas igrejas, se não for batizado na igreja deles, você não pode ser salvo. E tem várias. Mas a Bíblia fala que é só pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Agora, o quarto, o cordeiro macho, separado para a morte, tinha de ser sem mácula. E essa prefigura a impecabilidade de Cristo, o perfeito Filho de Deus, sem mácula, já não é sem pecado. Sabe que a Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram.
e falta a glória de Deus. Não tem ninguém, senão o Senhor Jesus Cristo, que nunca pecou. Fala, pastor Bill, como é que sabe? A Bíblia falou? Deus falou, acabou, não tem outro. Tá? João 8, 46. Quem dentre vós me convence de pecado? O Senhor Jesus Cristo falando. E se vos digo a verdade, por que não credes? Hebreus 4, 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O Senhor Jesus Cristo nunca pecou. Ele era homem, ele era Deus, e ele era santo. E ele é santo, aliás. Ou seja, 1 Coríntios 10, 16 e 17. 1 Coríntios 10, 16 e 17 fala: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Uma pergunta. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? De novo, uma pergunta. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão, o pão de Cristo. 1 Coríntios 11, versos 24 a 26. 1 Coríntios 11, 24 a 26. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partir de vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebereis em memória de mim. Porque todas as vezes que comereis este pão e bebereis este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. É uma coisa, quando nós celebramos a ceia do Senhor, e daqui um pouco, quando começarmos a reunir de novo, no novo local, vamos ter a ceia do Senhor. E nós usamos 2 alimentos. O suco de uva, que não é alcoólico, porque o alcoólico representa o pecado, fermentação, e o pão sem fermento, que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas vai ser bom demais. E temos de fazer isso até o Senhor voltar. A sexta agora. A aspersão do sangue nas vergas das portas era efetuado com fé obediente. Com fé obediente. Por que fé obediente? Obediência, porque foi mandado para colocar. Fé é o quê? Estado lá dentro que Deus ia salvar o pessoal que estava lá dentro. Então, a aspersão do sangue nas vergas dos pontos era efetuado com fé obediente. Deuteronômio 12, 28 fala: guarda e ouve todas essas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti, para sempre. Quando fizeres o que foi bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Miqueias 6:8, um versículo que pega na mente da gente. Ele te declarou, ó homem, a mulher também, viu? O que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com seu Deus. Então, foi um ato de obediência e fé. Notamos em Hebreus 11, 28, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele escolheu obedecer. E ele escolheu obedecer e ele sofreu por isso. E ele desobedeceu uma vez, várias vezes, mas desobedeceu
que foi bem grave, e ele não podia entrar na terra prometida. Essa foi Moisés. A salvação, mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo, se obtém somente através da obediência da fé. Só pela obediência da fé. Como assim? Deus falou, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele falou vários mandamentos para a gente salvar-se dessa geração perversa. E de fé, confiando nele, não confiando na igreja, não confiando no batismo, não confiando no pastor, não confiando no líder religioso, mas confiando unicamente, totalmente no Senhor Jesus Cristo. Romanos 1, verso 5, fala, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. De novo, em Romanos 16, verso 26, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, em todas as nações, para a obediência da fé. Obediência está ligada diretamente com a fé. Não pode separar as duas coisas. Agora, falando em separação, o último ponto hoje à noite. Raramente que eu tenho 7 pontos, mas hoje à noite é 7, mas foram rápido. O cordeiro da Páscoa devia ser comido juntamente com pães asmos, ou seja, sem fermento. Uma vez que a Bíblia, o fermento normalmente simboliza o pecado e a corrupção. Nós sabemos se deixar o suco de uva, ou seja, vamos espremer a uva e tudo, e vira aquele caldo e tudo. Se deixar, ela vira vinho alcoólico. Se deixar mais tempo, vira o quê? Vinagre. Então, é um certo tipo de apodrecimento. Então, o cordeiro pascual era sem mácula e tinha de comer com pães asmos, ou seja, sem fermento. Por quê? Separação entre o cordeiro e o pecado. Semelhantemente, o povo redimido por Deus é chamado para separar-se do mundo pecaminoso e dedicar-se exclusivamente a Deus. Deuteronômio 3 tem muito, mas deixe-me só ler o que está no Novo Testamento. Marcos, capítulo 8, verso 15. E ordenou-lhes, dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, fermentos religiosos, fermento da política também. Segundo João 10 e 11, fala, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte das suas más obras. As festas da Páscoa em todo o mundo possuem variações e as suas origens significantes. Cada país tem um certo costume. Todos devem entender que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, segundo o eterno plano de Deus, para salvar o pecador e lhe dar a vida e a vida em abundância. Pensa bem, o mundano, veja a nossa história do mundo, é que se acreditar em Deus, eles acham que Deus criou o mundo e depois não deu certo e tinha de expulsar Adão do jardim. Deixou um tempão, não deu certo, tinha de dar a lei. E depois a lei deu mais um tempão, não deu certo, então mandou o Senhor Jesus Cristo ao mundo. E o Senhor Jesus Cristo chegou no mundo e não deu certo, ele morreu na cruz.
Então, eles veem a história como um fracasso de Deus. Mas não é. É o eterno plano de Deus. Então, esse foi o propósito de dar essa mensagem hoje à noite, mostrar até a Páscoa do Velho Testamento segue exatamente o que Deus planejou no Novo Testamento. Mas sabendo tudo isso não vale nada. Se a pessoa não se arrepender-se do seu pecado e colocar sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa mensagem que nós temos de levar para os outros. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela clareza da palavra de Deus e pedimos, ó Pai, se tiver alguém ouvindo a mensagem que não tem aquela certeza, que possa realmente rejeitar o seu pecado, arrepender-se do seu pecado e colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo, obedecendo o que o Senhor falou, confiando no Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, isso aí, domingo, vamos reunir de novo, por vídeo ainda. Mas Deus sabe quando é que a gente pode ter cultos presenciais, não é? Então, até a próxima vez e boa noite a todos.